Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar de notação científica, né? Que é um dos conteúdos que está nessa lista de atividades dessa semana. Então, para que serve primeiramente notação científica? Notação científica serve para a gente reescrever números muito grandes ou muito pequenos, de forma que facilite na hora da gente fazer os cálculos. Então, a gente vai utilizar aí do conhecimento de potências, né, para estar transformando esses números de notação usual para notação científica. Primeira coisa que a gente vai observar é como que esse número ele é escrito. Então, eu tenho o meu valor usual lá e eu vou escrever ele da seguinte forma: um valor n maiúsculo aqui, que eu chamei de n maiúsculo, vezes 10 elevado a um expoente n ali, minúsculo. Esse n maiúsculo vai ser o número que eu vou transformar, né? Vou pegar o valor que eu estiver transformando lá e vou escrever ele sendo um valor entre 1 e 10. Então, esse número que vai aparecer aqui na frente, multiplicando a minha potência de 10, ele tem que ser sempre um número entre 1 e 10. E o expoente vai ser um valor inteiro. Se ele é um valor inteiro, ele pode ser qualquer valor positivo ou negativo, né? Lembrando lá dos conjuntos dos números inteiros. Então, pode ser qualquer valor inteiro. Então, sempre observar isso. Esse valor que antecede a potência de 10 ser um número entre 1 e 10 e o expoente lá da minha potência de 10 ser um valor inteiro. Então, vamos lá. Então, primeiro exemplo aqui eu coloquei três exemplos de números grandes e 3 exemplos aqui com números pequenos. Letra A, então, 2.700. 2.700 eu vou escrever ele agora em notação científica. 2.700, quando a vírgula não aparecer no meu número, ela está invisível aqui depois do último dígito. Então, nesses 3 casos aqui, ela não aparece, eu sei que ela está depois do último dígito ali. E aí eu vou mudar ela de lugar de modo que eu obtenha o que a gente precisa aqui, ó. O valor do n está entre 1 e 10. Então, eu vou transformar esse 2.700 em um número entre 1 e 10. Então, eu vou ter que mover essa vírgula da onde ela está para algum lugar aqui no meu número. E um lugar que me satisfaz aqui é entre o 2 e o 7, né? Então, fica 2,7. Esse valor é um valor entre 1 e 10 vezes a potência de 10 agora, né? Vezes 10 da potência. E agora eu vou colocar o expoente aqui. Como que eu vou colocar esse expoente? Esse expoente eu vou contar quantas casas a minha vírgula andou. Então, ela estava depois do último zero aqui, ela andou 1, 2, 3. Então, andou 3 casas para a de esquerda, né? Para a esquerda. Sempre que a minha vírgula andar para a esquerda, o meu expoente aqui ele vai ficar positivo. Então, mais 3. Então, reescrevi o 2.700 em notação científica, né? 2,7 vezes 10 ao cubo, né? Como o expoente aqui é negativo, se você colocar o sinal de mais aqui, não fica errado, tá? Mas não tem a necessidade de colocar. Você pode fazer simplesmente assim, 2,7 vezes 10 ao cubo. Quando for positivo, não tem necessidade de colocar o sinal de mais. Segundo exemplo, 1 milhão. 1 milhão eu vou fazer da mesma forma, é um número maior do que 10, eu vou mover a vírgula de forma que ele fique entre 1 e 10. E aqui eu vou colocar entre o 1 e o 0. Poderia ser depois do primeiro zero para ficar 10,0? Não. Aqui a gente sempre vai observar o seguinte: esse número ele tem que ser entre 1 e 10, mas aqui ele fala 1 menor ou igual a 10 e o n ser menor do que 10. Então, ele pode ser 1, mas não pode ser 10. Então, por isso que eu coloquei entre o 1 e o 0. Então, 1,0 ou apenas 1, tanto faz, vezes 10, que é a potência. E agora eu vou contar quantas casas a minha vírgula andou. Então, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o meu expoente aqui. Também andou, como a vírgula estava aqui e andou para esquerda, o meu expoente fica positivo. Terceiro exemplo, 135 milhões, né? Então, mesma forma, vou colocar a vírgula para ele ficar entre 1 e 10, então tem que ser ali entre o 1 e o 3, 1,35 vezes 10, e aí eu vou contar quantas casas ele andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andou para a esquerda
expoente é positivo. Então, 8 casas aqui, né? Continuando agora eu tenho valores quando eles são pequenos, né? Então, são valores sempre 0, alguma coisa. Mesma ideia, vou colocar a vírgula em algum lugar aqui, de modo que o número fique entre 1 e 10. Nesse caso, tem que ser entre o 3 e o 7, né? Vai ficar 3,7 vezes potência de 10. E agora eu vou contar quantas casas a minha vírgula andou. Ela já apareceu aqui, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Ela andou 4 casas. Sempre que a minha vírgula andar para a direita, o meu expoente aqui ele fica negativo. Então, 3,7 vezes 10 a menos 4. Próximo exemplo aí, 0,00003256. Mesma ideia, colocar a vírgula aqui no valor, de modo que ele fique entre 1 e 0. Então, tem que ser entre o 3 e o 2, né? Então, 3,256 vezes 10. E aí eu vou contar quantas casas a minha vírgula andou. Então, ela está aqui, pulou uma, mexeu aqui. Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a menos 5. E o último exemplo para a gente terminar. Da mesma forma, eu vou colocar a vírgula aqui para ficar entre 1 e 10. Lembrando que ele pode ser 1, mas não pode ser 10. Então, ela vai ficar aqui depois do 1, né? Vai ficar 1,0 ou apenas 1 vezes 10 elevado a... Vou contar as casas agora. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, menos 6. Quando aparecer 1 vezes 10 elevado a alguma coisa, pode aparecer somente assim, ó, menos 10 elevado a menos 6. Ou aqui poderia aparecer assim, 10 elevado a 6, porque o 1 aqui na frente não vai fazer diferença lá na hora de eu fizer essa multiplicação, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês aí. Até a próxima, um abraço.